Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, conforme for a hora que você está assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu sou arquiteta urbanista, sou especialista em iluminação e design de interiores, sou mestranda em arquitetura no UFMG, sou professora da disciplina de núcleo de projeto aqui na faculdade de INAP, também coordenadora do curso de design de interiores. Hoje eu vim falar em linhas gerais sobre iluminação. O campo da iluminação é um campo muito amplo. Tem muito assunto para falar sobre iluminação. Então, eu vou fazer um curso, vou dar um curso extra, um curso livre, depois que acabar a nossa fase de isolamento social, bem detalhado sobre conceituação de projeto de iluminação. E hoje eu vim aqui falar de uma forma resumida sobre como que a gente vai iniciar e desenvolver um projeto de iluminação focada nas soluções projetuais, nas soluções luminotécnicas, que é o que a gente vai conseguir usar diretamente na nossa disciplina núcleo de projeto, tá? Então, eu vou falar primeiro, vou começar falando dos efeitos da luz no comportamento humano. Para quê? A gente conhecendo os efeitos da luz no comportamento humano, a gente pode escolher determinado tipo de luz, consciente do efeito no comportamento que aquele tipo de luz vai causar. Então, entendendo os efeitos da luz no comportamento, a gente pode escolher a luz conforme a gente quer que o comportamento seja, tá? Conforme a nossa intenção de projeto, conforme a intenção que a gente vai ter de despertar nas pessoas sensações X ou Y. Então, feito isso, escolhido qual é o tipo de luz, a intensidade e a temperatura de cor, a gente vai passar para uma segunda fase, que é uma fase de soluções luminotécnicas, quer dizer, quais são os recursos que a gente tem para resolver a luz, quais são os efeitos que a gente pode provocar, né? Como que a gente manipula a luz para ela causar determinados efeitos, né? Para ela determinadas funções, para ela desempenhar determinadas funções. E aí, depois, quais são as lâmpadas que conseguem desempenhar essas funções, tá bom? Então, vamos lá, preparei aqui uma apresentação e eu vou falando na apresentação e voltando no vídeo, tá? Vamos lá. Soluções luminotécnicas. Disciplina de núcleo de projeto, professora Tatiana e professora Tânia. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a luz é uma energia, né? A luz é uma pequena fração da energia emitida pelo Sol ou por uma fonte artificial que é refletida pelos objetos, refletida pelos objetos. Ela é incidida sobre esses objetos, refletida por eles, decodificada por nossos olhos como uma luz, o que faz os objetos se tornarem visíveis. Quer dizer, a gente só enxerga as coisas porque uma luz está incidindo sobre eles, está refletindo e a gente está enxergando, captando essa luz através dos nossos olhos. Então, é assim que, através da luz, o mundo físico passa a ter existência para nós. É através da luz que nós descobrimos que pertencemos ao mundo e compreendemos que não somos seres isolados. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente percebe o mundo através da luz. Uma criança, quando nasce, ela começa a perceber o mundo e começa a entender esse mundo através da luz. Através dos outros sentidos também, claro. Mas antes da barriga era tudo escuro. E ela não entendia, ela entendia que o mundo era aquilo ali. Então ela saiu da barriga,
ela sai e começa a compreender, ela vai enxergando aos poucos cada vez melhor e começa a entender que existe uma mãe, que existe um pai, que existe um ambiente que ela vive, a casa que ela vive. Então a gente compreende o mundo e a gente faz interpretações do mundo através da luz. Então vamos lá. É através da interpretação da luz que imediatamente começamos a fazer a leitura do entorno. Olha essa primeira imagem. Vamos fazer uma interpretação dessa imagem. Então a gente tem uma fonte de luz que é o Sol, lá no horizonte, atrás dos objetos. Os objetos que a gente tem são esses barquinhos flutuando sobre uma água. A gente sabe que é uma água porque é uma superfície refletora, né? Ela está refletindo, ela está espelhando os barquinhos, ela está espelhando o Sol. E aqui, como a fonte está de trás para frente, essa face frontal dos objetos está em inteira escuridão, está preta, e a gente faz toda essa leitura, a gente sabe que é o horário, ou isso aqui é o nascer do sol, ou no final da tarde, o sol se pondo. Então a gente tem toda uma leitura disso através da luz. Aqui, olha essa imagem aqui, a gente tem uma circulação, onde a gente sabe que a luz está vindo do lado esquerdo. Por quê? A gente tem uma linha de sombra aqui, ó. Né? Nesse ponto, essa linha de sombra é interrompida. E a gente tem uma mancha de luz aqui no chão. O que isso significa? Tem uma porta aqui, não tem? A gente sabe que tem uma porta aqui. Apesar de que a gente não está enxergando essa porta aqui. Aqui, esses pilares, a gente sabe que são pilares redondos. Por que a gente sabe que eles são redondos? Porque a gente tem uma linha de sombra aqui e gradualmente gradualmente ela passa para a luz iluminada, a face iluminada, né? Se ela fosse um pilar quadrado, retangular, seção retangular, a gente teria uma face inteira numa condição de luz escuro e outra face inteira numa condição de luz claro, por exemplo, né? Como a gente tem um degradê de luz aqui, a gente entende que esse ambiente, esse pilar, é um pilar de seção circular. Então a gente anda aqui toda essa profundidade e esse teto, todo esse desenho, essas saliências, essas reentrâncias, a gente só consegue perceber e admirar toda essa beleza através da luz, porque ela provoca sombra e assim ela revela esses volumes. Tá? Lá no fundo a gente tem uma fontezinha de luz aqui, ó. Então a gente vê que aqui não acaba, não é o fim. Tem alguma coisa aqui para dentro. E a gente fez toda a leitura desse ambiente, só pela condição de luz. Esse aqui que é um ambiente completamente natural, né? sem nenhum nada construído, nenhuma construção. Então a gente entende que a luz está vindo aqui do lado esquerdo, olha, e está ou no nascer do sol ou no pôr do sol, porque a luz está bem horizontal. Você consegue entender o volume dessa montanha, porque aqui está toda iluminada e aqui está toda em escuridão. Então você consegue entender que aqui é uma montanha, né? E faz esse volume. Esse galho aqui, ele tem uma face toda aqui, ó, essa parte esquerda dele aqui tá com uma luz toda iluminada e a face do lado direito tá toda escura, né? Ou seja, a gente entende então que aqui a gente tem uma luz horizontal incidindo sobre ele. A gente sabe o horário, né? Ou é no início do dia ou no final do dia. A gente entende quais são os volumes que a gente está enxergando, tudo fazendo uma leitura da luz. Então, eu vou falar um pouquinho de história para explicar como que a luz, como que foi a história dessa luz na humanidade, para vocês entenderem os efeitos. Por que ela traz determinados efeitos para nós? Então, vamos lá.
Durante milhões de anos, o ser humano evoluiu para funcionar em sincronia com o ciclo solar, com a luz de dia e a escuridão à noite. A gente dominou o fogo há centenas de milhares de anos. A gente criou as velas há milhares de anos e começamos a ter lampiões a gás já no século XVIII. Mas enquanto não teve distribuição de luz elétrica ampla para todos, o ritmo de vida das pessoas era levantar ao amanhecer e se deitar ao anoitecer. Tá? Então, na busca por prolongar o nosso tempo útil, né, o nosso tempo de trabalho, esticar esse tempo mais, né, a gente ser mais útil, estar mais acordado, nessa busca a gente já convive com a luz elétrica, a luz artificial, aí há cerca de 130 anos. Iniciada no final do século XIX, a utilização cotidiana da luz elétrica trouxe um novo ritmo para a vida das pessoas, um ritmo muito mais acelerado. Era sabido que essa tecnologia traria uma grande transformação para a sociedade e trouxe uma transformação imensa. Vocês imaginam que antes só se era útil enquanto tivesse sol, a gente não tinha condição de fazer nada de trabalho, de lazer, nada. Quando anoitecia, a gente tinha que se recolher, todo mundo para dentro das suas casas e já ficar quietinho para dormir. Então, na virada do século XIX para o século XX, começa a grande transformação que a energia elétrica nos trouxe, decorrente da possibilidade de desempenhar as atividades que antes a gente só desempenhava de dia, agora também à noite. Essa transformação, ela fez com que as pessoas cada vez mais estendessem ao longo da noite suas atividades sociais, de trabalho e de lazer, alterando o ritmo biológico interno. Então, eu vou falar sobre ritmos biológicos. O que são esses ritmos biológicos? O que é esse ritmo biológico que se alterou com a chegada da iluminação artificial? Os ritmos biológicos, gente, nós vamos voltar lá na criação dos planetas. Sobre as condições que o nosso planeta vive, lá desde que o planeta é planeta, ele tem os ciclos dele, ele gira em volta do Sol, ele gira em volta dele mesmo, ele tem um ciclo da Lua, e os seres, eles evoluíram aqui dentro desse planeta, sob essas condições ambientais. Então, todos os seres são adaptados a esses ciclos que a gente vive. Esses ciclos são a nossa condição de existência, Todos os seres, todos, humanos, animais, elefantes, claro que elefantes são animais, qualquer animal, bactérias, micro-organismos, todos têm o seu ciclo. Esses ciclos do ambiente, do planeta, eles determinaram outros ciclos nos seres, que são os ciclos de reprodução, os ciclos de migração, os ciclos de hibernação, no caso dos humanos, o ciclo do sono, especialmente. Tá? E aí nós vamos falar do hormônio do escuro, que é a danada da melatonina. A melatonina, ela é um hormônio do escuro, chamado hormônio do escuro, porque ela é sintetizada à noite, em condições de ausência de luz, e atinge o seu pico entre 2 e 4 da madrugada, quando seus níveis se reduzem gradualmente até as menores taxas acontecerem entre 7 e 9 da manhã, acontecendo a partir daí quase nenhuma síntese de melatonina no período diurno. Quer dizer, é um hormônio que só acontece sob condições de escuridão. E ele regula, gente, ele regula muita coisa no nosso corpo, não só o sono, tá? Ele regula, assim, divisão celular, regeneração de tecidos, temperatura corporal, pressão arterial, variações de humor,
produção hormonal, enfim, a melatonina regula muita coisa na vida. E ela é controlada, né? Ela é alterada conforme a exposição à luz. Isso é muito sério. Então, o que a gente tem que saber, a gente tem que ter certeza que a luz, qualquer luz, seja ela natural ou artificial, ela suprime a produção de melatonina, ela altera, ela diminui ou aumenta a produção de melatonina conforme a intensidade. Mais luz, menos melatonina. Ela aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta a temperatura corporal, ela estimula a produção de cortisol e ela é um estimulante, né? Ela atua como um estimulante. Então, a gente tem que saber que mais luz, as pessoas vão estar mais estimuladas, né? A luz mais intensa, as pessoas vão estar estimuladas. Com a luz mais... Então, com muita luz, as pessoas estão mais estimuladas, a luz mais com intensidade alta, né? E com a intensidade baixa, uma luz mais fraca, as pessoas estão mais relaxadas. Então, essa imagem é uma imagem muito legal, que mostra muito claramente a questão da temperatura de cor e intensidade da luz e as funções, as nossas funções, né? Então, o Sol nasce cedinho e a temperatura de cor da luz é bem amarelinha, em torno de 2.700 Kelvin. O Sol vai levantando, vai ficando claro, e enquanto no início do dia a gente só quer dormir e acordar, conforme ele vai ficando cada vez mais intenso e claro, a gente fica apto para as funções de se exercitar, de trabalhar, de cozinhar, de estudar. Então, essa luz branca e forte, ela causa uma sensação de alerta, uma sensação de produtividade, né? De estar disponível, né? Disponibilidade. Ela provoca na gente uma energia de fazer, né? De atuar, de acontecer. E no final do dia, a luz vai ficando de novo mais suave e mais amarelada, e induzindo a produção de melatonina e induzindo também o sono. Então, gente, olha só, vamos lá. Para pensar a luz de um ambiente em projeto, é preciso ter em mente quem vai frequentar esse espaço. Quem vai frequentar esse espaço são crianças, são adultos, são velhos. Que tipo de pessoa vai frequentar esse espaço? Tá? Quais as atividades que essas pessoas vão desempenhar lá dentro? Vai ler? Vai escrever? Vai desenhar? Vai trabalhar com o computador? Ou ela vai entrar no contemplativo? Vai fazer atividade física? Ela vai ter um relaxamento, vai se alimentar, vai ser uma alimentação rápida, né, para matar a fome, ou é uma alimentação de desfrute, para conversar, para encontrar amigos, né? Quais são as sensações que você deseja provocar nesse espaço, né? É muito claro quando a gente está em situações... deixa eu voltar para o vídeo aqui. Quando a gente está em situações de iluminação diferente, com funções diferentes, a gente vai para o supermercado e aquela luz branca, forte, direta, você tem que fazer o que você tem que fazer, você tem que comprar suas coisas. Você não fica ali passeando muito, você vai lá e faz. Quando você está numa boate, né? Você está na boate e é um ambiente sempre escuro, né? E aí você tem pontinhos de luz em algumas situações, é um ambiente misterioso, é um ambiente de conhecer pessoas novas, e não precisa saber demais sobre aquela pessoa também, né? Quando você está num restaurante em que a conversa, um restaurante de casais, um restaurante mais íntimo,
É diferente de um restaurante que você vai para conhecer pessoas, né? Um bar. Qual o objetivo dessa iluminação? Você quer deixar o ambiente iluminado para as pessoas circularem, para as pessoas verem onde elas estão andando? Ou o objetivo é desempenhar uma função de escrever, de trabalho? Qual o objetivo? É destacar determinados objetos, né? Esses objetos, de que forma que eles vão ser destacados, né? Você quer destacar o quê? A textura dos objetos, você quer destacar a forma dos objetos, o contorno dos objetos, a cor desses objetos, né? Que recursos esse ambiente proporciona? Ausência ou presença de forro, possibilidade de instalação de luz no teto, paredes, pisos. Você tem possibilidade de instalar a luz no teto? Você tem possibilidade de instalar a luz nas paredes, nos pisos? Tem, dependendo do projeto, a gente não consegue instalar pisos, instalar luminárias em paredes ou em pisos. As cores do ambiente, quais são essas cores, né? As texturas do ambiente, essas texturas, você quer valorizar, você quer sumir com essas texturas, né? Quais são os recursos que esse ambiente proporciona? Então, qual a disponibilidade financeira do cliente? Isso é muito importante, porque você precisa saber isso antes de qualquer coisa. Porque aquele cliente que está com disponibilidade financeira, você consegue fazer para ele uma iluminação assim, muito farta de recursos, né? Com cenas diferentes, com tipos de iluminação específicas para usos diferentes, né, no mesmo ambiente. E quando o seu cliente não tem muita disponibilidade financeira, você tem que ser mais objetivo. Você vai lá, a principal função do ambiente, qual é? Eu vou cumprir essa com uma luz só, né? E aí você resolve, isso faz uma diferença muito grande, né? E analisar o layout mobiliário do ambiente. Por favor, um projeto de iluminação, ele é feito em cima de uma planta de layout, tá? Porque a gente vai iluminar pessoas, objetos, móveis, tá? Caminhos, você precisa desenvolver o projeto em cima de um layout. Você não pode apagar o layout para poder desenvolver o projeto de iluminação. Ele é feito em cima do layout. É muito importante que isso seja feito dessa forma. Entendido? Então, qual é o tipo de luz, a intensidade da luz que eu quero, o efeito que eu quero provocar, respondido todas as perguntas do slide anterior, a gente vai passar para soluções propriamente ditas. Quais são elas? Né? Eu quero uma iluminação direta ou indireta? Eu quero uma iluminação direta, ela é difusa, né? Aquela iluminação geral, uniforme, ou eu quero foco, iluminação de foco em cima de determinados pontos. Esse foco, ele é downlight, quer dizer, ele é de cima para baixo, ou ele é uplight? Ele é um foco dado do chão em direção ao teto. Nos próximos slides eu vou dar exemplos e a gente vai entender melhor isso. Tipos de lâmpadas, né? Nós temos aí 3 tipos de lâmpadas. Primeiro são as lâmpadas de filamento, que são aquela lâmpada incandescente tradicional, que não é vendida mais, mas que é aquela lâmpada, quando você pensa em lâmpada, é aquele desenho da lâmpada que te vem na cabeça, né? Essa aí, ela é uma lâmpada de filamento. Tem as lâmpadas halógenas, que estão na mesma categoria, que são, as principais são a lupin-dicróica AR, par e palito, mas tem outras, mas essas são as principais. E além delas, tem as lâmpadas de descarga de baixa pressão e de alta pressão, e nessas lâmpadas de descarga estão incluídas as lâmpadas fluorescentes, tá? Tem as lâmpadas de LED. O LED hoje é amplamente utilizado. Ele por quê? Por variados motivos que eu vou explicar adiante. Mas o LED hoje,
Ele, além de ser muito econômico, ele resolveu várias questões que essas outras lâmpadas aqui têm, ou tinham, né? Que são um pouco utilizadas hoje em dia. Então, vamos lá. O LED. O que é um LED? Ele é um dispositivo semicondutor que converte energia elétrica em luz. Esse LED, ele tem uma economia de 80% em relação às incandescentes. Ele economiza muita energia. É muito econômico em relação às incandescentes usadas antes. Então, não tem emissão de raios ultravioleta. Os raios ultravioleta, eles são prejudiciais à nossa saúde e também tem outras coisas. Numa exposição, por exemplo, os raios ultravioleta, eles queimam os tecidos, eles desbotam as telas, né? Eles deterioram alguns elementos. Então, eles não são legais e hoje tem o LED não emite raios UV, tá bom? O LED não possui mercúrio. O mercúrio, ele polui muito, então aquelas lâmpadas fluorescentes que tinham mercúrio dentro, quando elas eram descartadas na natureza, elas poluem muito, porque elas ainda existem, mas o LED não tem esse mercúrio, né, o que é excelente né, no âmbito ambiental. Elas têm alta eficiência energética. O que é eficiência energética? Eu vou explicar rapidinho. Eficiência energética, pensa bem na palavra, é a eficiência de energia. Quer dizer, você tinha uma lâmpada tradicional, incandescente tradicional, que ela fazia um tanto X de luz com 100 watts de energia. Aí você tem um LED hoje que faz o mesmo tanto de luz com 6 watts. Muito menos energia. Entendeu? Então, ele é muito mais eficiente. Essa energia é muito mais eficiente. Ela tem um IRC regular, quer dizer, o IRC, eu vou explicar rapidamente, ele é o índice de reprodução de cor. Ele é a capacidade dessa lâmpada de reproduzir as cores naturais. O índice de reprodução de cor igual a 100 é o índice de reprodução de cor do Sol, que era também da lâmpada incandescente, das lâmpadas incandescentes, sabe? Então, quanto mais a lâmpada reproduz a cor dos objetos parecido com a cor do Sol, quanto mais próximo à cor que o Sol produz naqueles objetos, mais próximo a essa cor, maior o índice de reprodução de cor. E o índice de reprodução de cor das lâmpadas LED já estão mais ou menos em 85%, que é muito razoável. Não é 100%, mas é muito próximo e hoje, assim, com essas outras tantas vantagens, a gente já fica feliz com esses 85%. Poderia ser melhor e vai aumentar, né? A gente acredita que isso vai aumentar e eles vão conseguir chegar a 100%. E enquanto isso, a gente vai trabalhando com esse 85%, que já é muito bom, Temperaturas de cor variadas, quer dizer, hoje você tem lâmpadas de LED bem branquinha, intermediária, tem a bem amarelinha, então você consegue trabalhar com a intenção projetual que você quiser. Pequena dimensão, a fonte do LED pode ser bem pequenininha, então você tem como ter aquele pontinho de luz pequenininho, as lâmpadas são pequenas, e isso ajuda muito na execução. Vida útil média de 50 mil horas. Essa vida útil altíssima das lâmpadas de LED. O que acontece? Hoje a gente tem
Muitas luminárias hoje já são integradas com a lâmpada. Isso significa que você não precisa trocar a lâmpada. São luminárias que já vêm com a lâmpada dentro. Já vem uma coisa só, a luminária e a lâmpada. Então, o que acontece? Como a vida útil de uma lâmpada de LED chega às vezes a 10 anos, você não se preocupa mais em trocar essa lâmpada. Isso é uma evolução muito grande, porque você daqui a 10 anos, você não vai trocar essa lâmpada, você vai trocar essa luminária inteira. E aí isso é muito mais prático, né? Eu penso nisso sempre assim, quando a gente tem pé direitos altos, que trocar uma lâmpada é uma dificuldade, né? Você tem que colocar aquela escada super alta, chegar lá em cima, você tem que chamar uma pessoa para trocar. Então hoje você coloca a lâmpada, coloca a luminária integrada e esquece, né, que vai durar muito. É claro que existem qualidades de LED diferentes, tá? E isso eles podem ter uma vida útil menor. Tá? E pode acontecer alguma coisa no meio do caminho também que vá diminuir a vida útil da sua lâmpada ou da sua luminária. Mas a vida útil média das lâmpadas de LED é bem alta. Vamos voltar para lá. Substitui a maior parte das lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Então, o que eu falei, ela consegue, essas lâmpadas de LED, elas conseguem imitar todos os outros tipos de lâmpada e resolvem a vida da gente toda. Então, por isso, hoje em dia, a gente trabalha basicamente com lâmpada de LED. Os projetos, normalmente, eles conseguem ser resolvidos com todos os recursos de LED que a gente tem. Então, vamos lá aqui o LED. A gente tem a lâmpada de LED bipino, isso aqui era uma halógena, que hoje é feita em LED. Ela é uma lâmpada bem pequenininha, ela é muito usada para arandelas, para balizadores em escadas e rampas, aquelas luminárias pequenininhas. Ela dá uma luz bem quente, bem brilhante, tá? Com um refletor de foco, ela consegue virar uma iluminação focal e assim, desse jeito, ela é um ponto de luz brilhante. A gente tem as lâmpadas halógenas em LED, né? Ditas halógenas, mas elas mais para entender o tipo de lâmpada que o LED imita, né? Simula, que são de croica par e AR. Né? Essa aqui é a mini dicróica também. Tem aqui as lâmpadas vela, que é essa nesse formatinho de vela. Lâmpada bulbo, que é essa que imita a lâmpada incandescente tradicional. Alto fluxo, que são essas gigantescas. E as tubulares, são essas duas. A lâmpada de filamento é essa lâmpada que tem um ar retrô, que ela tem um climinha muito gostoso, ela imita a lâmpada incandescente tradicional, que fala em 2700 Kelvin, mas algumas têm até menos que isso, então ela ficando bem âmbar, bem laranjinha, bem agradável, uma lâmpada muito gostosa para você ter numa luminária na sua sala, no seu quarto, num lugar onde você quer relaxamento e indução ao sono nas próximas horas. Perfil de LED, esse perfil é uma espécie de luminária com uma fita LED dentro, por exemplo, só que ela já é pronta, rígida, em perfil. Você pode instalar tanto no teto quanto na parede, conforme está aí nessa foto. Tem as fitas LED aqui embaixo, né, que elas são flexíveis, a gente põe onde a gente quiser, a gente faz sanca redonda, curva, em S, a gente põe iluminação indireta nos armários, a gente coloca a fita solta, amarrada com nó, o que a gente quiser, né, a fita LED, ela
ela dá muita possibilidade de trabalho. Ela tem colorido, ela tem vermelho, ela tem azul, ela tem que muda de cor, que pode ficar de várias cores. E tem esses painéis que são o que mais se usa hoje, né? Eu entendo assim que antes a gente usava um plafond com a lâmpada incandescente, depois a gente, na época do apagão, né? A gente trocou todas as nossas lâmpadas por lâmpadas fluorescentes, compactas, né? E agora está todo mundo trocando por esse tipo de painelzinho aqui, porque ele é muito barato, quadradinho ou redondinho, ele tem de embutir, ele tem de sobrepor, e ele resolve sua vida, dá uma iluminação assim, funcional, geral, né? Uma luz difusa geral. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar das soluções mesmo. Qual a solução luminotécnica que você pretende no seu projeto? E eu vou deixar claro aqui que eu procurei colocar todos os exemplos, as fotos de exemplo, procurei que elas fossem fotos que mostrassem áreas de exposição, né, para semelhar com a nossa situação de projeto hoje. Então, nós vamos falar de tipos de iluminação agora, né? Assim, iluminação direta difusa. O que é isso? Uma iluminação direta é a luz incidindo diretamente sobre o objeto. Mas é difusa uma luz geral, né? Sem a intenção de iluminar pontos objetos, né? Sem destacar nenhum objeto. É iluminação de uma forma única, de uma forma uniformemente distribuída. Então, aqui a gente pode perceber que a gente não tem destaque nesses objetos, não tem foco, é uma iluminação bem geral. Com que tipo de lâmpada a gente consegue fazer esse tipo de efeito? Com painéis, a gente não está vendo o teto aqui, mas ele poderia estar cheio desse tipo de painel. Ou lâmpadas de bulbo, lâmpadas tubulares, perfis, um teto como esse, todo cheio de perfis, poderia também dar uma iluminação geral e difusa, assim como essa está sendo mostrada. Desconsiderando essa parte aqui, tá? Porque isso aqui parece que é um foco de uplight, mas eu estou falando do espaço geral. Iluminação direta focal, né? Luz incide diretamente sobre o objeto e a intenção é dar destaque a objetos específicos. Então, aqui, ó, aqui parece que é uma exposição, talvez uma loja de louças sanitárias, metais sanitários. Então, a gente tem aqui o quê? Um trilho pendente com spots, e esses spots usam lâmpadas de foco para valorizar os objetos expostos. Então, aqui a gente pode ver que essa luz de foco, ela provoca mais sombra. Então, ela traz um drama, ela traz uma valorização daquele objeto. Ela evidencia o brilho do objeto, ela evidencia a forma do objeto, trazendo essa sombra. Tá? Aqui em cima a gente tem luz, aqui embaixo a gente tem sombra. Então a gente sabe, a gente tem certeza que esse objeto faz essa forma recuada, né? Esse aqui não recua, então ele não tem tanta sombra, né? Esse aqui recua muito e essa parte não recua. Então a gente fica fácil de evidenciar as formas com esse tipo de luz de foco. Que tipo de lâmpada se usa aqui? Ou uma lâmpada halógena desse tipo, dentro desses spots, ou uma lâmpada bipino assim com um refletor, usando de uma luminária refletor, também funciona, tá? Então vamos lá, iluminação direta, downlight, difusa e focal. Então, olha só, direta. Aqui, ó, a gente está tendo essas linhas de luz no teto, várias linhas de luz. E isso traz iluminação geral, um ambiente bem claro, tá? E aqui, dando foco nos quadros expostos, você percebe claramente
as áreas manchas de foco nos objetos são esses refletores que pendem aqui do teto, ó, e que geram essa luz direcionada para os objetos de destaque. Então, que tipo de lâmpada que está usando aqui neste ambiente? Perfil, né, aqui, ou luminárias tubulares também, ou também placas de LED poderiam dar, placas de LED mais alongadas também poderiam funcionar nessa luz geral aqui. E para esses focos aqui, as luminárias, as lâmpadas de foco, as lâmpadas halógenas LED. Com isso você consegue o quê? Foco, tá? Destaque aos objetos. Nesse caso foi utilizado de pouco contraste, porque a luz geral também é bastante forte. O contraste, ele é pequeno aqui, mas existe esse foco. Iluminação direta, downlight focal. Observa aqui, ó, como aqui a gente tem o uso das luminárias e a gente tem peças aqui que projetam a luz nas paredes. A gente vê as manchas de foco, né, destacando esses objetos expostos. Observa como aqui nessa mesa de centro, a luz de foco, ela destaca a textura dessa coisa aqui, dessa montanha dessa terra colorida, eu não sei o que é isso, mas assim, como que ela provocando sombra, ela destaca essa textura. Ela também destaca essas cores, né? São cores vibrantes no meio de uma exposição. Então, é importante a gente sempre ter em mente, a luz, ela gera drama gerando sombra, ela gera emoção pela sombra, tá? Então, com que tipo de luz que você provoca esse tipo de efeito? A lâmpada halógena, né? As lâmpadas, a linha das halógenas. Então, vamos para esse ambiente, iluminação direta, downlight, focal e difusa. O que a gente consegue ver aqui nesse ambiente? A gente tem uma luz natural aqui incidindo. E o ambiente todo branco, né? Paredes, teto branco, tem muito branco nesse ambiente. Então, a luz é refletida entre as faces, a luz natural, e ela dá uma luz geral bem assim uniforme. Mas a gente está vendo que aqui, ó, tem um trilho e aqui tem refletores que projetam uma luz direta e focal sobre esses objetos. Olha como a sombra é marcadinha aqui, né? Então, você vê que existe uma luz de foco acontecendo. Aqui, ó, nesses homens aqui, nesses bustos, né? Você percebe que a musculatura deles aparecendo, se destacando bastante, porque eles estão com iluminação de foco, então ela gera sombras, né? Os volumes, as texturas geram sombras que ganham destaque com esse tipo de iluminação. Então, aqui a gente está usando uma iluminação natural ou também poderia ser uma iluminação no teto aqui, difusa, e as lâmpadas de foco, né, as halógenas aqui para dar esses focos nesses objetos, com foco em cima de vários objetos. Aqui dentro, nessa espécie de escultura aqui, como ela tem foco de vários lados, olha como é que ela projetou uma sombra mágica no chão. Dá um ar de magia, né? Ele é feito todo desse metal dourado, o forro é um metal dourado, as luminárias são douradas, tem vidro, tem muito brilho. Então, ele gera também reflexo, ó, tem pontinhos de luz refletida no chão. Como é mágico, como um brilho, como aquele globo
de espelhos, né, usado às vezes em festas, né, que dá esse brilho para todo lado, assim, esse movimento. Foi um recurso muito bonito. Parece que é uma loja, uma coisa de joias, é uma coisa muito preciosa que está sendo exposta aqui, né? E como que a gente consegue esse tipo de efeito? Com lâmpadas halógenas, LED, claro, né? Vamos lá, iluminação direta uplight, né? É aquela iluminação que sai do piso em direção ao teto. Nesse caso aqui, perceba como que ele varre a parede toda e destaca toda a textura que ela tem, tá? A gente tem que tomar o cuidado, assim, esse tipo de iluminação, ele vai destacar a textura. Você quer destacar essa textura mesmo, né? Paredes mal acabadas, mal emassadas, também vão ter as imperfeições destacadas com uma iluminação desse tipo. Mas ela dá um drama, ela encaminha, ela é muito interessante como recurso. A iluminação de jardins, ela é muitas vezes utilizada dessa forma, né, do piso para cima. Né? É uma iluminação que ela traz uma coisa do inesperado, né? É uma iluminação muito dramática, porque o que a gente está acostumado é a iluminação de cima para baixo, né? Que o sol fica em cima e é isso que a gente está acostumado. Então, usar a iluminação invertida é intencional. É intencional. Ela traz uma coisa de surpresa, né? De uma sensação de uma coisa muito diferente, que mereça um drama, uma coisa misteriosa. Então, o que a gente faz? Que tipo de luz, de lâmpada, que provoca esse tipo de sensação? Né? As lâmpadas de foco. Olha aqui que bonito essa parede de pedra, né, que foi feito aí um downlight, um uplight, desculpa, de baixo para cima, como que a iluminação invertida, né, o sentido invertido do normal, né, do padrão, como que ele dramatiza essa parede, como que ele ressalta a volumetria das pedras, como que ele valoriza essa parede. Muito interessante esse tipo de colocação. Aqui em cima já é uma iluminação mais geral, mais difusa, provavelmente usando tubulares ou placas de LED, painéis de LED, ou fita, né, de LED, com uma iluminação forte e difusa em toda essa região. Então, aqui, nesse uplight, é usado lâmpadas halógenas e aqui poderia ser perfil, ou tubulares, ou fitas. Então, a iluminação indireta. Nesse ambiente aqui, na verdade, nós temos vários tipos de iluminação. Primeiro, nós temos uma iluminação natural, né? Tem até uma marcação no piso aqui da nesga de luz, da luz do sol que vem. Se tem um ambiente todo branco, quer dizer, a luz ela reflete muito e ela tende a ficar mais difusa quando o ambiente é mais claro. Ela tem muitos pendentes com lâmpadas de luz direta, né, dentro deles. E aqui a gente tem uma luz indireta nessas arandelas. São arandelas que são opacas na frente, então você não consegue ver a fonte de luz, você vê a luz refletida na parede assim embaixo. Aqui nesse fundo aqui também nós temos uma sanca é luz indireta, você não vê a fonte de luz, você vê a luz refletida na superfície. Então, aqui, fita de LED aqui na sanca é feita com fita. A bipina provavelmente vai estar aqui dentro dessas arandelas aqui. E as lâmpadas de filamento dentro desses pendentes. Nesse ambiente,
é parecido com o outro. Ele é todo branco, então ele tem uma iluminação bem difusa. Aqui nós temos pendentes com iluminação direta, só que difusa, né? Com um difusor de vidro, provavelmente. E aqui nós temos uma sanca curva com uma iluminação indireta. Qual foi a intenção desse projeto? Fazer um fundo branco, um fundo sem expressão, a fim de dar destaque às garrafas, né, com cores, você vê que tem cores diferentes, garrafas de vinho, de champanhe, né, que tem valorizar o produto que está sendo exposto, né, o objeto que está sendo exposto, e neutralizar o ambiente. Então, o que é usado para fazer isso? Fita de LED na sanca e luminária, lâmpada de bulbo. Poderia ser uma lâmpada de bulbo normal aqui dentro. Essa mais tradicional que dá certo. Esse ambiente é um ambiente todo de iluminação indireta. Ele só tem sanca. Ele tem sanca aqui, ele tem sanca aqui, ele tem sanca lá no fundo. Quer dizer, ele é todo feito com iluminação direta. Não tem um ponto de luz direta aqui. Essa luz fica uma luz mais uniforme, uma luz agradável, suave, mas ela não tem destaque, ela não tem nenhum drama, ela não gera muita emoção, né? Uma luz agradável, bem branquinha aqui, também não é uma luz de repouso total, porque ela é muito branquinha. Mas ela não tem intenção de dramatizar. Então, esse é feito com fita LED. Tá? Iluminação indireta também. Nós temos uma sanca aqui, toda feita, provavelmente, em fita de LED também, uma sanca no gesso. Aqui no fundo, nós temos uma luminária de piso, que tem a cúpula toda opaca. Então, eu não vejo a fonte de luz, eu vejo ela refletida em cima, nesse painel de madeira, e vejo refletida embaixo. Por isso também pode ser considerado uma luz indireta. Então, a sanca é feita com fita. E vamos para essa aqui, um outro tipo de iluminação indireta, que não é em sanca, olha. Você tem as eletrocalhas penduradas no teto, e a luz é voltada para cima, para o teto. Então, você percebe a luz refletida na laje de concreto aparente. Então, isso provavelmente é feito com fita LED. Poderia ser feito também com lâmpadas tubulares ou placas de LED alongadas, mas o mais fácil aqui é com fita de LED, com certeza. Bem amarelinha, né? Porque é um ambiente de quarto. Então, vamos lá para efeitos luminotécnicos. Quando a gente quer valorizar uma silhueta, quando a gente quer valorizar a forma e não valorizar as cores nem texturas, quando a sua intenção é valorizar o contorno. Quer dizer, nesse vídeo, olha, a mulher está dançando, você não sabe a cor do cabelo dela, você não sabe a cor da roupa dela, você não sabe muita coisa sobre ela, você sabe a forma dela, você enxerga ela dançando, porque a luz está atrás. A luz está atrás. Olha esse caso, é um caso parecido. Aqui os objetos estão sendo iluminados por luz atrás dos objetos, tá vendo? Dentro desses nichos atrás. Então, você vê muito mais o contorno deles do que as texturas e as cores. Aqui no meio também tem uma luz geral, uma luz de foco também, mas focada para esses objetos que estão nas mesas. E esses você consegue ver mais a cor e as texturas, né? E espirra um pouco para esses aqui também, né? Reflete um pouco a luz nesses outros. Mas esses das prateleiras, especificamente, estão muito com a forma, a silhueta muito mais evidenciada do que cores e texturas. Então, isso você faz com fita de LED aqui no fundo, na marcenaria, e aqui no meio, né, essas aqui são lâmpadas de foco. Isso aqui, ó, foco.
Essa vitrine, olha que vitrine interessante, né? Essa vitrine, ela traz uma luz vermelha de fundo, que vem aqui de cima, a gente sabe que está mais forte aqui em cima. Ela varre toda essa parede, né? Até lá embaixo. Só que vem também com essas lâmpadas de foco aqui, em cima dos objetos. Você percebe que a silhueta dele está muito mais evidenciada do que cores e formas, mas também dá destaque esses focos, né? Essas lâmpadas de foco aqui, também não deixam que as cores e as roupas sejam escondidas, né? Pela escuridão. Então, elas iluminam na frente, mostrando a roupa que está sendo exposta na vitrine. Então, com isso, você tem, parece que é uma fita de LED vermelha, intensa, bem forte aqui em cima, e lâmpadas halógenas focando aqui na marca e, ao mesmo tempo, nas roupas. Olha aqui que legal, que interessante que é essa figura. Ela mostra como que o distanciamento da lâmpada em relação ao plano evidencia a textura mais ou menos. Se você coloca uma lâmpada bem pertinho aqui, 30 centímetros de uma parede dessa, primeiro ela estoura a luz aqui, né? E depois aqui para cima, ela valoriza muito essa textura. Parece que essa textura é muito funda, né? Que essas reentrâncias aqui dos tijolos estão bem destacadas, bem fundas, bem evidenciadas, né? Se você distancia um pouco mais para 90 centímetros, você tira o estourado aqui e essa textura fica menos evidenciada, mas ainda dá bastante destaque, né? Ainda você tem muita percepção da textura. Se você recua mais a lâmpada, 3 metros, você tem uma luz com um foco mais ou menos aqui nesse ponto, mas a textura já é muito diluída. E quando você distancia bastante, vira uma luz geral, né? Uma luz que não gera nenhuma emoção, né? Mas ilumina. Então, muito interessante essa imagem. Aqui, gente, olha que legal, uma amostra de cadeiras, né? Aqui foi utilizado só a luz natural e trilhos aqui, eletrocalhas suspensas com luz de foco. Só isso. Percebam como a luz de foco, ela faz uma sombra bem marcada das cadeiras. Ela valoriza cada objeto como um objeto precioso. Olha aqui como que a luz varre aqui e projeta a sombra na parede e no chão. Como que esse veludo, ele é destacado, o volume da almofada de veludo, o brilho do veludo, por essa luz de foco, incidindo de cima para baixo. Como que esses tablados fazem uma sombra aqui no fundo, eles são levantados em relação ao piso, eles não estão encostados no piso, você tem essa certeza por essa linha de sombra, né? Como que aqui na luz natural, ó, a luz já fica uma luz mais difusa, esse drama se perde. Então, você consegue isso com lâmpadas halógenas. Nessa loja, é usado principalmente o conceito de contraste, né? Você vê que você tem uma escuridão muito grande na loja. Os focos são usados somente em cima dos produtos mesmo. Aqui parece que são bolsas, aqui são calças, né? Roupas, aqui um manequim vestido. E nesse ponto aqui tem esse pendente cheio de lâmpadas, provavelmente daquelas de filamento de LED, né? A LED que simula o filamento, com uma corzinha bem âmbar, bem cor de fogo, né? Para não gerar muita luz, né? Gerar um dourado, uma sensação, uma beleza, mas não gerar muita luz em volta, que o conceito aqui é mesmo o contraste.
né? O teto é preto, você não vê nada, escuridão total, luminárias são pretas, ó. Tudo escuro, piso escuro, prateleiras escuras, só o objeto quer ser evidenciado. Então, você faz isso com o quê? Aqui, lâmpadas halógenas e aqui, lâmpadas de filamento. Efeitos luminotécnicos contraste. Esse e também esse espaço aqui, ele mostra bastante contraste. Aqui no teto é utilizado lâmpadas de foco, pé direito muito alto, e que no final aqui junto, todos os focos se juntam e fazem uma luz geral. Aqui, mas ela não é forte, ela não é intensa, tá vendo? Aqui em cima da mesa de trabalho, ela tem um plano de luz forte, intenso, porque aqui ela vai escrever, ela vai ler, essa pessoa vai trabalhar e precisa de uma visão plena, de uma condição boa de leitura de trabalho. Aqui, ó, olha esse sofá que é um lugar de espera. Ele está debaixo desse teto mais baixo, ele tem uma luz, né, de foco em cima dele, uma luz que traz calma, que traz tranquilidade, né, que é muito interessante para lugares de espera, porque você, na espera, você pode relaxar. Se você coloca no lugar de espera uma luz que vai trazer uma coisa de alerta, uma sensação de alerta, você vai ficar mais ansioso para essa espera e a hora desse teatro começar, que aqui eu estou entendendo que é um foyer de teatro, né, ou de cinema, está mais para o teatro mesmo, museu. Quando o espetáculo começar, você já está ansioso com aquilo, você já não está aguentando mais esperar, né, parece que vai demorar muito mais. Se você puder sentar nesse sofá relaxadamente e conversar com a pessoa que foi com você, fazer qualquer outra coisa relaxadamente, esse tempo de espera vai ser mais tranquilo para você, mais prazeroso. Então aqui, essas lâmpadas de foco aqui são halógenas e essa aqui provavelmente é uma tubular dessa. Então vamos voltar para aquele primeiro raciocínio. Para pensar a luz do ambiente em projeto, é preciso ter em mente quem vai frequentar o espaço, quais são as atividades desempenhadas nesse espaço, quais são as sensações que se deseja provocar nesse espaço, qual é o objetivo da iluminação, qual é a importância da luz natural nesse ambiente, que recursos o ambiente proporciona, ausência ou presença de forro, possibilidades de instalação de luz no teto, nas paredes, nos pisos. Quais são as cores desse ambiente? Texturas desse ambiente? Qual é a disponibilidade financeira do cliente? E analisar o layout mobiliário do ambiente. A gente vai projetar em cima do layout mobiliário. Então, muito obrigada. Agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível aqui depois na aula, no vídeo, ao vivo, ou no chat, ou no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu aberto aí a perguntas. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para vocês.